senhores participantes do Congresso Pensar de Contabilidade, agradeço a todos que estão assistindo a essa exposição. Agradeço também ao professor Wellington, que me convidou para participar aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre o contrato de locação nos tempos de pandemia. É realmente uma honra estar aqui com vocês, para a gente poder, de uma forma simples e objetiva, tratar de um assunto que é muito comum no dia a dia de cada um de nós, na nossa profissão, na nossa vida pessoal. Todos nós temos sempre alguma situação de locação, seja da nossa residência, ou seja de temporada, na época de férias, seja para empresa, enfim, seja como for, é um assunto que volta e meia ele vem à baila e muitas vezes fica no automático. E a gente deixa de pensar em questões importantes que fazem parte desse tema. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a nossa ideia não é fazer uma análise acadêmica do assunto, não é a gente adentrar nos detalhes do assunto, muito pelo contrário. A ideia é a gente tratar de uma forma objetiva para que as pessoas, até que não tenham aquele dia a dia com o direito, possam realmente entender aquilo que a gente vai passar. Não que esse assunto não seja de conhecimento de todos, até porque o profissional de contabilidade e aquele que atua em situações paralelas ali, ele sempre acaba tratando, né, desse assunto com os clientes, com os parceiros de negócios, então todos têm já um conhecimento, então não precisa a gente querer aprofundar muito. Mas o que eu levantei aqui foram algumas questões pouco observadas, que a gente às vezes vai tratando, como eu disse, no automático e acaba não fazendo a devida atenção. Então, antes da gente falar propriamente das questões aí que vieram à tona por conta do período que a gente está passando, da pandemia, eu gostaria de fazer, como temos um tempo razoável, eu gostaria de fazer uma explanação sobre diversas questões do contrato de locação, para depois, então, no final, falar algo mais da atualidade, né? Algo mais do nosso dia a dia mesmo, né? Em função do período de pandemia. A gente está falando sobre contrato de locação, mas eu gostaria de deixar claro que aqui nós estamos tratando de locação urbana, certo? Quando a gente fala locação urbana, sempre se tem a ideia de que então são locações de imóveis dentro da área urbana ou na cidade. Não necessariamente. A locação pode ser considerada urbana ainda que o imóvel locado esteja na área rural. Isso vai depender da destinação que esse imóvel tem para o locatário, né? Então, um exemplo é uma pessoa que resolve, por algum motivo pessoal ou de saúde, alguma coisa assim, resolve residir numa chácara ou num sítio que ele está na área rural. Porém, é um contrato de locação urbana, já que o fim é a residência. Então vamos lá, um contrato, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração quando se fala de contrato é a vontade das partes, né? Para que se haja um contrato, é necessário que exista vontade das partes. E essas partes, que no caso do contrato seriam locador e locatário, existem também figuras como fiador, mas enfim, as partes principais, locador e locatário, que serão aí os signatários desse contrato. Um como aquele que entrega o bem e o outro que recebe o bem. Essas partes, tanto locador quanto locatário, não há necessidade que seja uma única parte, uma única pessoa. Podem haver diversos locadores, assim como diversos locatários. Não há problema nenhum em haver um consórcio aí em cada uma das partes ou em ambas as partes, né? Precisamos de um objeto, que é o bem a ser locado, uma casa, uma sala comercial, uma área, enfim, um objeto, e precisamos estabelecer as regras que essa locação vai atender. As regras, o motivo pelo qual foi declarada a vontade dessas partes, por exemplo, se é residencial, se é comercial, ou melhor, como a lei, na verdade a lei não fala em comercial, a lei fala em residencial e não residencial. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E é importante deixar claro para vocês que existem algumas exceções onde as locações são tratadas ainda pelo Código Civil, certo? A Lei 8.245 de 91, que é a chamada Lei do Inquilinato, é ela que rege
as relações de locação, que nós estamos falando aqui, que são as locações urbanas, sejam residenciais ou não residenciais. Mas alguns tipos de locações, eles ainda são tratados pelo Código Civil e não pela lei especial. E eu gostaria de dizer para vocês também que essa lei do inquilinato é uma norma de ordem pública, ou seja, a vontade das partes não pode alterar os limites da lei. Por mais que as partes são livres para convencionar aquilo que pretendem, mas tem alguns requisitos da lei que eles não podem ser alterados pela vontade das partes. As partes devem seguir, em alguns pontos, exatamente o que diz a lei. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O locador não pode exigir do locatário mais de uma modalidade de garantia. Então nós temos como garantia caução, seguro-fiança, a própria fiança, né, com a figura do fiador, e o locador não pode exigir, por exemplo, duas modalidades. Eu quero a caução, depósito de 3 vezes o aluguel, e quero também um fiador. Não pode. Então, mesmo que as partes venham a convencionar no contrato duas modalidades de garantia, essa convenção não tem validade perante o contrato. Por quê? Porque ela é contrária a uma norma de ordem pública, ela é contrária a uma determinação da lei. Prosseguindo, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns detalhes que normalmente passam batido, como eu já comentei, no contrato de locação. Em primeiro lugar, não é raro, ainda nos dias de hoje, que pessoas, principalmente pessoas físicas, né, que não são empresas dedicadas a esse ramo, não é raro que as pessoas, quando vão locar um imóvel, vão até a papelaria e comprem lá um modelo de contrato de locação, que tem lá os campos em branco para serem preenchidos com os dados pessoais e o endereço do imóvel e as condições, e elas pegam aquilo, nem leem, assinam e entendem que estão seguras com essa locação. Na verdade, eu não vou dizer aqui para vocês que elas não estarão seguras, porém, aquele documento, ele não atende o princípio básico da celebração de um contrato, que é a declaração da vontade das partes. É um contrato pré-impresso, que tem as suas cláusulas extremamente básicas, ela tem ali o mínimo indispensável do contrato, que a própria lei do inquilinato exige, mas está longe, esse documento está longe de demonstrar a vontade das partes contratantes, já que é um documento pré-impresso que traz ali o mínimo indispensável. Então, não houve entre locador e locatário qualquer tratativa para a efetivação daquele negócio. Simplesmente pegaram um documento, assinaram ali, um entregou a chave, outro recebeu o imóvel e vamos tocar a vida. Enquanto as coisas estão correndo normalmente, isso atende. Mas como em todas as situações que a gente vive no dia a dia, o grande problema é quando surge a divergência. Quando surge a divergência é que realmente a coisa aperta. Porque aí não se sabe exatamente o que foi convencionado, porque o contrato não esclarece. E, queira ou não, para o processo civil, o que não está nos autos não está no mundo. Então, trazendo isso para nós é o seguinte: o que não estiver escrito não pode ser exigido. Alguns detalhes importantes que a gente não lembra. O artigo 17 da Lei do Inquilinato, ele veda a vinculação do valor do aluguel a salário mínimo ou a moeda estrangeira e, consequentemente, a variação cambial. Então, nós não podemos estabelecer num contrato qualquer reajuste de preço que seja vinculado a salário mínimo ou a variação cambial ou moeda estrangeira. Isso é vedado pela legislação. O artigo 19, ele diz que, não havendo acordo, o locador ou o locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Bom, é simples de entender isso. No momento de celebração do contrato de locação, o valor combinado entre as partes, obviamente, é o valor de mercado. Porque, se não for, digamos que o imóvel tem um valor de R$1.000 de locação, dificilmente um locatário concordaria em pagar 1.500.
Ou, por outro lado, dificilmente um locador concordaria em alugá-lo por 500. Então, no início da locação, sempre com uma variação um pouco para cima, um pouco para baixo, conforme a necessidade das partes e a realidade do momento, pode haver ali uma variação mínima, mas o valor é o valor de mercado. O grande problema é quando esse contrato ele vai se renovando, seja por escrito ou seja automaticamente, e ele tem aí um período de 3, 4, 5 anos, e aquele valor só corrigido pelos índices oficiais, ele pode tanto se tornar superior ao valor de mercado, quanto se tornar inferior ao valor de mercado. Então aí cada parte ela vai buscar o equilíbrio a seu favor, obviamente. Um outro detalhe importante que a gente sempre escuta: é proibido, a lei proíbe a cobrança antecipada do aluguel. Ou seja, primeiro o locatário usufrui da locação para posteriormente ele efetuar o pagamento. Então, normalmente nos contratos, a pessoa paga o mês vencido, até o 5º dia útil do mês subsequente. Isso é meio que uma praxe, né? Então, para aquelas pessoas que acreditam que é vedado pela lei a cobrança do aluguel, então tá aí um detalhe para vocês. Não é vedada a cobrança antecipada, ou seja, primeiro o locatário paga para depois usufruir. Isso não é proibido pela lei, apenas existe um detalhe. Artigo 42 da Lei do Inquilinato. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vencendo, ou seja, do mês que ainda irá vencer. Então, agora, não estando a locação garantida por qualquer das modalidades. Quais são as modalidades de garantia de locação? Seguro-fiança, caução e a fiança propriamente dita. Então, naquela locação onde não existe garantia, pode sim o locador exigir o pagamento do aluguel até o 6º dia do mês vencendo. Mais uma coisa que a gente não pode esquecer: o locatário deverá pagar apenas as taxas rotineiras de manutenção do condomínio. Isso está previsto no artigo 23, parágrafo 1º. Bom, como vocês perceberam aqui, nós já demos uma pequena mudança. Nós estamos tratando aqui de locação de imóveis em condomínio, seja apartamento, seja sala comercial, em condomínio. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É muito comum a locação, combina-se o valor da locação, mais o condomínio. Acontece que dentro da cobrança de condomínio existem alguns valores que não podem, por determinação legal, ser cobrados do locatário. Exemplo: obras de melhoria no imóvel, isso não pode ser cobrado do locatário. Por exemplo, um imóvel comercial, uma sala comercial num prédio aí corporativo, o condomínio resolve, por exemplo, pintar a fachada, colocar um letreiro bonito, colocar lá uma fachada de vidro. Isso é obra do imóvel. Esse valor do rateio disso não pode ser cobrado do locatário, porque isso vai agregar valor ao imóvel e não muda o uso pelo locatário. Então é vedada a cobrança. Outra questão importante: o fundo de reserva. Toda taxa condominial vem ali o item fundo de reserva, que é um percentual cobrado dos condôminos para que seja gerado um fundo de reserva, e esse fundo vai suprir despesas de emergência, como por exemplo, de repente existe a necessidade de uma obra que não seja uma obra para apenas voluptuária, ou seja, uma obra que vai embelezar o prédio, seja uma obra necessária. Por exemplo, estraga um elevador, existe um problema hidráulico que tem que ser resolvido com urgência, então não daria tempo de fazer uma chamada de capital para esse fim. Então é para isso que existe o fundo de reserva. O locatário não é obrigado, ele não pode pagar esse fundo de reserva. Se houver uma cobrança do locador nesse sentido, essa cobrança é indevida e o locatário pode requerer a devolução desse valor. É lícito que ele solicite a devolução desse valor. Falemos agora
do direito de preferência. Esse é um assunto importante que eu queria até deixar um tempinho para ele, para a gente falar disso. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem a preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Seguinte, o locatário tem a preferência na aquisição do imóvel. Ponto final. Então, o locador proprietário quer vender esse imóvel, não há problema nenhum. Mas, em primeiro lugar, ele deve cientificar o locatário dessa venda. Então, ele vai notificar o locatário, senhor locatário, pretendo vender o imóvel por R$1 milhão e aceito receber em 10 parcelas de R$100 mil. O senhor tem interesse? O locatário vai responder se tem, se não tem, se tiver eles vão negociar, se deu desconto, não deu desconto, parcelou mais ou menos, é um negócio entre eles dois, está resolvido, não há que se discutir a preferência, por quê? Ela foi exercida pelo locatário e encerrou-se o assunto. O grande problema acontece quando a venda é feita para terceiros. Por que isso? O locador notifica o locatário. Senhor locatário, estou vendendo o imóvel pelas condições a seguir. Ok. O locatário diz, olha, não tem interesse no imóvel, muito obrigado. Resolveu o negócio, ele vende lá para o terceiro, pelo valor que ele venderia, pelo R$1 milhão que ele venderia para o locatário. Acontece o seguinte, que se porventura ele vender esse imóvel que ele havia pedido R$1 milhão, ele resolver vender por 800, ele tem que fazer nova comunicação para o locatário. Senhor locatário, eu tive uma proposta de 800 mil. Mesmo assim, o senhor não tem interesse? Não, eu não tenho interesse pelos 800 mil. Ok, faz a venda, está tudo certo. Se o locador não fizer esse novo comunicado pelos 800 mil e vender o imóvel por 800 mil, o locatário pode, mediante uma ação anulatória, ele depositar o preço dos 800 mil e ficar com o imóvel. Ele pode fazer isso por quê? Porque ele tem que ser cientificado do preço e das condições. Ah, mas ele foi cientificado, foi por R$1 milhão. Agora por 800, não sabia, por 800 eu tenho interesse. Eu não tinha interesse pelo R$1 milhão, por 800 eu quero. Resolve-se o problema dessa maneira, através dessa ação, de uma ação judicial para resolver a questão. Agora eu vou comentar com vocês uma situação que infelizmente é comum. O cidadão vende o imóvel por R$1 milhão, ele ofereceu para o locatário por R$1 milhão, o locatário não quis. Ele vendeu para um terceiro por R$1 milhão. Ok, o locatário não quis o imóvel por R$1 milhão, tá tudo bem. Acontece que no momento de se fazer a transmissão desse imóvel mediante a escritura pública, o proprietário, então o vendedor e o adquirente combinam, lamentavelmente isso é comum, eles combinam de fazer a escritura, de outorgar a escritura por um valor menor e fazer uma parte do pagamento por fora. Então combina o seguinte, olha, vamos fazer assim. Como o valor venal desse imóvel de R$1 milhão é só 400 mil, vamos fazer a escritura declarando o valor de 400 mil, o senhor me faz o pagamento dos 400 mil por dentro, e esses 600 mil nós fazemos uma transação por fora. Ok, cada um faz segundo o risco. Se a pessoa acha que fazendo isso não vai ter problema, vai ser bom para ela, porque vai evitar o imposto de renda, o lucro real, para o comprador vai diminuir o valor do ITBI, tá tudo bem. Agora imaginem uma situação como essa, o locatário que tinha preferência por R$1 milhão, ele não quis. Agora, por 400 mil, ele ficaria com o imóvel. Agora imaginem a situação, o locatário vai lá, entra com a ação anulatória, deposita os 400 mil e fica com o imóvel. Aí como é que o proprietário vai lá dizer, fala, não, eu não vendi por 400 mil, eu vendi por R$1 milhão, é que 600 eu recebi por fora. Nós podemos admitir isso? Vamos falar agora das benfeitorias realizadas no imóvel, ou que podem ser realizadas no imóvel. O artigo 35 e 36 da Lei do Inquilinato é que trata das benfeitorias, que são três. Existem três tipos de benfeitorias. São as necessárias,
as úteis e as voluptuárias. Eu usei esse termo agora há pouco, então agora eu vou explicar para vocês o que significam cada uma delas. As benfeitorias necessárias são aquelas, pelo próprio nome, são aquelas cuja execução é obrigatória para manutenção do imóvel no sentido mais duro da palavra, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para vocês. O locatário percebe que ocorreu um problema estrutural no prédio que pode causar uma destruição, a queda de uma parede, a queda de um telhado, alguma coisa. Essa é uma benfeitoria necessária, ou seja, a reparação é uma benfeitoria necessária. Então ele vai chamar lá um profissional, o profissional vai verificar o que pode ser feito, o que deve ser feito. Esse serviço vai ser feito por ele, locatário, dada a urgência, e ele vai poder exigir do locador o pagamento por essa despesa. Óbvio que existem muitas questões a esse respeito. Por exemplo, orçamentos. Puxa, mas havia possibilidade de se fazer 3 orçamentos? Havia, porque era urgente, mas era uma urgência moderada. Então havia possibilidade de se fazer 3 orçamentos, então o locador, não, então eu só pago se for o valor do menor orçamento. Enfim, agora digamos que a necessidade seja realmente urgente, que não haja possibilidade de fazer orçamento, o locatário solicita o primeiro profissional que ele conseguir que venha, que resolva o problema. Então aí nesse caso não há como se discutir valores, dado o risco que o imóvel corria. Então esse locatário vai efetuar essa reparação e ele vai poder exigir a indenização do locador pelas despesas que ele suportou. Isso para benfeitorias necessárias. As benfeitorias necessárias são indenizáveis. O próximo tipo de benfeitoria é benfeitoria útil. É aquela que melhora a utilidade, melhora o uso, melhora o exercício de uso daquele determinado espaço. Então, digamos que seja a abertura de uma janela que vai proporcionar a entrada do sol e com isso vai haver economia de energia, ou então a colocação de um piso diferenciado, ou então a substituição de luminárias que vão gerar uma iluminação mais agradável, que vai realmente melhorar o uso do imóvel. Essas benfeitorias são consideradas úteis, elas não são necessárias. Caso elas não sejam feitas, o imóvel continua com a sua destinação garantida, não há problema nenhum. Mas elas melhoram o imóvel, então elas são indenizáveis desde que tenham sido autorizadas pelo locador. Se o locador disser, ok, pode fazer, tranquilo, então elas são indenizáveis. Se o locador não autorizar, não houver solicitação ao locador de autorização, ou se solicitado ele não autorizar, o locatário pode até fazer, mas ele não poderá solicitar ou requerer a indenização pelas despesas suportadas. E finalmente a última delas é a voluptuária. É um nome estranho, né? Mas a benfeitoria voluptuária ela não é indenizável em nenhuma hipótese. Por quê? A benfeitoria voluptuária é meramente o embelezamento do imóvel. Por exemplo, o locatário resolve substituir a porta de entrada do escritório por uma porta de madeira maciça, com uma fechadura de bronze, né? Então isso é uma benfeitoria voluptuária, ou seja, ela gera uma beleza, um embelezamento, um maior prazer de visualização daquilo, fica bonito, ou então vai colocar lá vai substituir uma janela normal por um vitral. Isso, benfeitoria voluptuária, não é indenizável em nenhuma hipótese. Porém, essas são questões que podem ser tratadas, principalmente as benfeitorias úteis e voluptuárias, elas podem ser tratadas no contrato, se vão ser indenizadas, se não vão ser em nenhuma hipótese, para evitar discussão. Porém, as úteis não indenizadas, por não terem sido autorizadas, por exemplo, e as voluptuárias, elas podem ser levantadas pelo locatário no momento que se encerrar a locação. Ou seja, aquela porta bonita de madeira maciça que ele instalou, ele pode retirar e volta à porta normal do escritório. O importante é o levantamento dessas benfeitorias
voluptuárias não pode comprometer o imóvel, não pode comprometer o uso do imóvel. Digamos que para que fosse executada essa benfeitoria voluptuária foi necessária a quebra parcial de uma parede, por exemplo, para a colocação de uma porta mais larga, então essa parede vai ter que ser reconstruída de forma a deixar o imóvel no estado que ele se encontrava, certo? E também não existe a possibilidade do direito de retenção, ou seja, como você não me pagou, o locatário para o locador, como você não me indenizou pela benfeitoria, eu não vou desocupar o imóvel enquanto você não me pagar. Não pode. É ilícita essa retenção em função de benfeitoria útil não autorizada e voluptuária. Mas, volto a dizer, são questões que poderiam ser discutidas num bom contrato de locação. Falemos agora sobre as garantias do contrato de locação, que nós falamos agora há pouco, mas agora faz-se necessário uma pequena parada aqui. Quais são as garantias admitidas pela lei? Caução, fiança e seguro-fiança. Caução quer dizer o locatário ou uma terceira pessoa apresentar um determinado bem que garanta esse compromisso do pagamento dos locativos, né? Garanta essa locação. E a caução pode ser realizada também em dinheiro, só que se for em dinheiro não pode exceder a 3 vezes o valor do aluguel. Isso está previsto lá no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Então, se a garantia escolhida pelas partes for a caução em dinheiro, o máximo são 3 meses de aluguel depositados em conta poupança à disposição do locatário, mas não para movimentação. Esse dinheiro fica ali guardado numa caderneta de poupança, rendendo os juros que serão revertidos em favor do locatário no final da locação. O que é que nós vemos todo dia? Todos os dias acontece isso. A locação com caução em dinheiro, só que ao invés de ser aberta uma conta para depósito desse valor conforme determina a legislação, não. O locatário faz um pagamento para o locador e esse dinheiro fica com o locador e vai ser devolvido no final da locação. É proibido? Não é proibido. Só que isso pode gerar alguma discussão no final. Por isso que o ideal seria fazer o depósito em conta, que é o que determina a legislação. No dia a dia é comum o pagamento, ou seja, a efetivação do depósito da caução em favor do locador, só que tem que ficar claro, isso é importante que fique claro no contrato. Claro que a lei diz isso e, volto a dizer para vocês, é uma norma de ordem pública, então não há o que se discutir. Mas não custa colocar no contrato que, caso o depósito da caução seja feito em favor do locador, este deverá remunerar os valores, no mínimo, o valor que haveria de remuneração na caderneta de poupança. Porque a lei determina que o pagamento, que o depósito fosse feito em conta, não foi feito, ficou com o locador, esse deve, obviamente, remunerar esse valor depositado em favor dele. Outra opção, fiança. Todas as pessoas sabem o que é a fiança em contrato de locação. Então tem lá a figura do locador, que é o detentor do imóvel, o locatário, e vem o fiador, que é o principal pagador, o garantidor. Ou seja, se o locatário não efetuar o pagamento dos locativos ou dos encargos, ou não reparar o imóvel no momento da entrega, é o fiador quem vai responder. Existem no Código Civil algumas regras, eu não consigo lembrar agora o artigo, mas creio que seja ali ao redor do artigo 800 e alguma coisa, não precisa a gente entrar no detalhe, mas estabelece ali algumas regras. E normalmente no contrato de locação, o fiador, por exigência do locador, já renuncia a todos esses benefícios, se tornando então o principal pagador. Cuidado, muito cuidado com fiança em contrato de locação. É uma questão seríssima, que ainda que o fiador possua um único imóvel, ele pode perder esse imóvel em caso de locação que ele afiançou, né? Esse fiador
com um único imóvel, ele pode perder esse único imóvel, ainda que seja um bem de família legal, ele pode perder por conta da inadimplência do seu afiançado. Então, muito cuidado com isso. E a terceira e última possibilidade é o seguro-fiança. As seguradoras têm apólices específicas para a celebração de seguro-fiança. Então é um seguro, não custa barato, é um custo razoavelmente alto, ele vale por um ano e ele supera bastante o valor mensal do aluguel, né? E tem a validade curta, é um ano apenas, então ele tem que ser renovado todos os anos mediante novos pagamentos. E a seguradora, ela vai atuar como um garantidor. Se aquele segurado, que é o locatário, não honrar o pagamento, a seguradora é que vai fazer o pagamento para o locador e depois ela se volta, mediante uma ação de regresso, se volta contra o locatário, que é o seu segurado, lá para poder receber o valor. Então são essas 3 modalidades. Quando eu falei sobre o cuidado com a fiança no seguro quando eu falei sobre o cuidado na prestação da fiança no contrato de locação, eu gostaria só de comentar com vocês sobre uma lei, que é a Lei do Bem de Família, que é a Lei 8.009 de 90, que ela fala no seu artigo 3º, inciso 7. Olha o que diz. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo ser movido, aí vem o inciso 7, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. O que isso quer dizer? O único imóvel de residência da família, ele é impenhorável por determinação legal. Então a pessoa que reside numa casa com a sua família, seja esse formato de família qual for, aquele imóvel e os bens que o guarnecem, eles são impenhoráveis. Eles não podem ser penhorados. Aí que vem o exceto. Exceto, artigo 7, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, é importante que todos saibam. É muito arriscado, a fiança em contrato de locação é algo muitíssimo arriscado. A pessoa pode perder o seu único imóvel para pagamento de uma dívida de locação. Então isso aqui realmente é algo que a gente precisa levar muito em conta no momento que receber o pedido, for surpreendido pelo pedido de um amigo, de alguém, sobre fiança. Há que se pensar com muito cuidado. Prosseguindo, locação por temporada, artigos 49 e 50. Há pouco tempo surgiu aí um aplicativo que a maioria das pessoas tem lá no seu celular, um aplicativo que permite locação de imóveis por temporada, por curto período, como a própria natureza da locação por temporada. É algo muito simples de ser feito, qualquer pessoa pode se cadastrar como locador, e qualquer pessoa pode se cadastrar ali como locatário e fazer as locações a partir do seu dispositivo móvel, e algo muito comum. Gera bastante discussão, principalmente em condomínios residenciais, onde muitas vezes é vedado pelo síndico, ou melhor, pela convenção de condomínio, a locação por temporada. Não digo isso em cidades litorâneas, onde é comum, mas numa cidade normal do interior, ou até mesmo numa capital, é comum a procura por locação por temporada, para pessoas que de repente vão a trabalho, alguma coisa assim, porém é complicado também para aqueles moradores mais tradicionais poderem perceber que no seu prédio, no seu condomínio, passou a haver um fluxo muito grande de pessoas diferentes. Uma coisa é uma locação residencial que dura no mínimo 30 meses, né? Então, quer dizer, aquele locatário e a sua família passam a ser conhecidos. Agora, outra coisa é uma locação por temporada de um dia, 2 dias ou uma semana. Então, essa é uma questão importante que até demandaria uma nova explanação, um bom tempo para falar desse assunto, que já temos aí inúmeras discussões a respeito. Mas a locação por temporada também permite que o locador cobre o aluguel antecipado, assim como falamos há pouco, quando falávamos da locação sem garantia. Então, na locação por temporada, é possível sim a cobrança do aluguel e dos encargos de forma antecipada. Porém, a locação por temporada deve
durar no máximo 90 dias. E findo o prazo da locação por temporada, seja ele de uma semana, de 10 dias, de 30 ou de 90 dias, findo o prazo, se dentro de 30 dias não houver qualquer manifestação, essa locação ela se converte em locação normal, em locação residencial seria o caso normal, em caso óbvio de residência, com todas as proteções da locação residencial, inclusive na questão lá dos 30 meses, que é um assunto que nós não falamos muito, mas que nessa locação por temporada convertida em locação residencial natural, não pode mais o locativo ser cobrado antecipadamente, assim como o imóvel não pode ser pedido por denúncia vazia antes de cumpridos os 30 meses de locação. Então, é outro assunto bem sério que precisa ser tratado com cuidado. Se a locação por temporada, deve ser respeitado o prazo máximo de 90 dias. Se a pessoa tiver interesse em ficar, que seja rescindido aquele contrato de temporada e seja feito por escrito um novo contrato com novas regras e novas situações, justamente para evitar que essa locação seja prorrogada em forma de locação residencial e verbal. Isso acaba gerando para o locador um ônus que talvez ele não esteja disposto a suportar. Já na locação comercial, temos o artigo 51 que fala da renovatória. Esse é um outro assunto que poderíamos falar num outro momento, por bastante tempo, dá para explorar bastante esse assunto. A renovatória é comum nos casos, obviamente, de locação comercial, que é o que nós estamos falando agora. Vejam só, o empresário, o comerciante, ele loca um imóvel, se estabelece ali comercialmente, era um imóvel, digamos, até fora de um local comercial, de uma área comercial, mas pelo bom trabalho que ele presta naquele imóvel, ele conseguiu formar ali um fundo de comércio, conseguiu formar ali um ponto comercial, ele conseguiu trazer pessoas que nem mesmo conheciam aquele local, ele conseguiu gerar um fluxo de pessoas interessadas naquele negócio. Então ele tem direito de se manter naquele imóvel por mais tempo do que aquilo que ele efetivamente contratou. Existem então alguns requisitos que ele precisa cumprir. Então, para que o locatário comercial ele possa exercer o direito de ver essa locação renovada judicialmente, ele precisa ter contrato escrito por prazo determinado de no mínimo 5 anos. Ou então, caso não haja o contrato de 5 anos, digamos que ele teve um contrato de 2 anos, depois se renovou por mais 2, depois se renovou por mais 2, ou seja, tem que haver o prazo de 5 anos, ou de um único contrato, ou da soma de diversos contratos, não há problema, mas tem que ter sido preenchido esse prazo de 5 anos, sendo que os últimos 3 anos tem que ser na mesma atividade, porque muitas vezes o empresário ele muda a sua atividade comercial, então isso altera substancialmente a possibilidade da ação renovatória, ou seja, há de ter 5 anos de prazo daquele contrato de locação ou da soma dos prazos, mas também os 3 últimos têm que ser no mesmo ramo comercial. E essa ação renovatória ela tem que ser proposta faltando 1 ano para o término daquele prazo contratual, certo? Faltando 1 ano, mas não pode ser com menos de 6 meses. Ou seja, ele tem um prazo de 6 meses para entrar com essa ação renovatória em juízo. Então, digamos que o contrato vai se encerrar em dezembro de 2021. Então, em janeiro de 2021, começa o prazo que o locatário pode entrar com a ação. E esse prazo termina em julho de 2021. Por quê? Em julho faltam 6 meses, ou junho, né? Ou julho, enfim, faltam 6 meses para o término daquele prazo. Então, volto a dizer, há que se cuidar com os prazos no mundo jurídico. Porque o direito, mais uma vez eu digo a vocês, não socorre aqueles que dormem. Sobre a locação comercial, ainda tem algumas exceções da renovatória que estão no artigo 52, que também não precisamos levantar agora. É importante termos em mente essa questão do prazo aí do artigo 51.
Existe também a possibilidade de locação por encomenda, que é aquela sempre utilizada por grandes empresas, onde a empresa interessada na locação, ela contrata com uma empresa do ramo de imóveis, e essa empresa vai comprar um terreno, vai construir um prédio, elaborar um projeto de acordo com as instruções daquele locatário interessado, e aí sim ela vai construir esse prédio e fazer essa locação. Como é uma locação por encomenda, que a gente costuma dizer assim, existem algumas diferenciações, principalmente nas obrigações do locatário, certo? No que tange a multas, no que tange a penalidade se o locatário não cumprir com o contrato tal qual ele foi celebrado. Por quê? Uma coisa é aquele locador que já tem um imóvel e disponibiliza para locação. Outra coisa é um locador que vai construir um imóvel com as especificidades daquele locatário que tem interesse. Então, talvez esse imóvel seja ideal para aquele locatário, mas não seja para outro. Então, esse locatário precisa cumprir esse contrato na íntegra, porque o valor do aluguel, tudo ali foi computado para justamente atender o locatário, mas também atender o locador no que tange ao investimento específico que ele fez para atender aquele locatário. Então isso é uma situação importante, um pouco rara, mas importante sabermos. Bom, feitos esses comentários iniciais, que na realidade passaram bastante de comentários, agora precisamos falar daquilo que realmente nos propusemos, né? Que é o contrato de locação em tempos de pandemia. Eu quis fazer essa, não vou chamar de introdução, porque o tempo foi longo, né? Não vou chamar de introdução, mas enfim, eu quis passar para vocês essas situações anteriores, que lógico, não esgotam de maneira nenhuma o assunto, longe disso. Para esgotar esse assunto nós dependeríamos de dias e não apenas de horas, né? Mas eu quis fazer esses comentários só para colocar detalhes que, como eu já disse para vocês, muitas vezes passam despercebidos. E então foi uma oportunidade que nós tivemos para colocar esses detalhes aí que talvez alguns de vocês, embora conheçam, mas de repente nem se lembrem a todo momento. E é importante lembrar. Mas agora precisamos entrar de fato no tema do nosso assunto, que é o contrato de locação em tempo de pandemia. Na realidade, assim, nós estamos passando por uma situação que jamais imaginamos, né? De total retração, de parada, todo mundo em casa e uma incerteza muito grande. Isso abalou não só financeiramente, mas também psicologicamente todas as pessoas. Porque nós temos que levar em conta que existe a realidade do locatário, né, que é a pessoa que depende do aluguel, depende de pagar aluguel para sua moradia, e temos também a realidade de muitos locadores, que dependem do valor do aluguel para sua subsistência. É que nós, às vezes, pensamos apenas, pensamos pequeno e imaginamos o seguinte: não, se eu preciso pagar aluguel, eu sou a parte mais frágil nessa relação, eu preciso ser protegido. Esse é um pensamento. Acontece que nós temos que levar em consideração que nem todo locador é proprietário de uma imensidão de imóveis, de 10, 15, 20 imóveis, embora alguns sejam, né? Ou até mesmo empresas de locação. Quantas empresas que existem, até holdings, né? Familiares, inclusive, que transformam fazendas em uma quantidade grande de imóveis, porque o aluguel muitas vezes é menos trabalhoso e mais rentável do que outras atividades. Mas nós temos que lembrar que existe aquela pessoa que trabalhou durante toda a vida para que pudesse conseguir um ou dois imóveis para, através da locação, complementar a sua renda, né? Às vezes é um aposentado que, por mais que receba o teto do INSS, aquilo é insuficiente, porque às vezes são pessoas de mais idade, cujo plano de saúde, a mensalidade é superior ao valor do próprio aluguel, ou melhor, da própria aposentadoria que recebe. Então, o aluguel é um complemento de renda para ele. Então, assim, realmente é uma situação bem difícil e que tem que ser analisada caso a caso. É bem por isso que a realidade hoje que nós temos é apenas e tão somente a impossibilidade da concessão de medida liminar em ação de despejo
por inadimplência, ou seja, por falta de pagamento do aluguel. A única realidade que nós temos hoje no mundo jurídico neste assunto é essa. Fora isso, nós não temos suspensão de pagamento de aluguel, nós não temos prorrogação de prazo, nós não temos absolutamente nada disso. O Estado, eu diria para vocês que até sabiamente evitou de entrar nesse assunto justamente por esses motivos que eu coloquei para vocês. Realmente é uma situação que ela não pode ser analisada de forma genérica. Ela precisa ser analisada caso a caso. Agora, o nosso judiciário tem condições de analisar caso a caso as situações de todos os locatários e todos os locadores? Lamentavelmente não tem. A gente faz a pergunta e a gente mesmo responde. Então é uma resposta que temos agora. Então o que precisamos nesse momento? O que nós precisamos nesse momento? O velho e bom senso. A velha e boa negociação. Então, nada melhor do que sentar com o seu senhorio. Estranho esse nome, né? A gente chama assim, às vezes argumentando em ações, mas enfim, o seu senhorio é o seu locador, né? Então converse com o seu locador, defina com ele algumas possibilidades. O que eu tenho visto aqui no escritório, tive vários casos. Primeiro deles, uma concessão de desconto pura e simples. Aí varia muito da realidade daquilo que eu coloquei para vocês. Eu vou fazer aqui um paralelo, até uma comparação. Quando nós falamos de pensão alimentícia, o valor da pensão ele é definido sobre dois pilares. A necessidade de quem recebe a pensão com a possibilidade de quem paga a pensão. Então, assim, o juiz, quando ele faz quando ele atribui um valor à pensão alimentícia, quando as partes não se entendem mediante um acordo, o juiz se baseia nesses dois pilares para estabelecer o valor da pensão. Porque não é porque o pai é milionário que a criança, o filho, vai receber uma pensão milionária. E não é porque a criança tem necessidades especiais que ela vai receber uma pensão altíssima. Porque, digamos que fosse uma criança... Bom, já estamos entrando em outro assunto, né? Mas digamos que uma criança tenha problemas de saúde e dependa de um medicamento que custe R$1.000 por mês, mas o pai dessa criança ganha 1.500, ele não pode pagar os 1.000, entendem? Então isso é onde o juiz tem que atuar de maneira equânime para poder estabelecer uma situação justa. Por outro lado, não é porque o pai é um jogador de futebol que ganha não sei quantos milhões mensais que essa criança vai ganhar, R$50.000 de pensão. Não é só assim que a coisa funciona. Tem que estabelecer esse paralelo nesses dois pilares para que haja um equilíbrio. Então, trazendo isso para a realidade do contrato de locação, cada parte conversando com a sua contraparte, cada locatário conversando com o seu locador, conseguem com certeza e devem conseguir chegar num denominador comum, porque hoje não temos outra alternativa. Então vamos lá, conforme a realidade em cada caso, já vi aqui diversos casos. Concessão de desconto pura e simples, um aluguel que era de um valor X passou a ser 70% de X, né, com 30% de desconto, ou um abatimento, não um abatimento, uma prorrogação. Por exemplo, o proprietário concede um desconto de 30%, mas esses 30% não seriam um desconto propriamente, seria uma prorrogação. Ou seja, depois da pandemia, o locatário vai pagar o aluguel normal mais esses 30% de forma parcelada. É uma outra possibilidade. Uma terceira possibilidade, combinar essas duas anteriores, ou seja, o aluguel, o proprietário concorda em conceder um desconto de 25%. Ele está abrindo mão, está reduzindo a sua renda em 25%. Porém, 75% para o locatário ainda é muito. Então, aí o locador concede mais 25% de prorrogação. Ou seja, do valor do aluguel, o locatário nesse momento vai pagar 50%. Depois da pandemia, ele vai
desses 50% que ele deixou de pagar, a metade, que seria 25%, ele vai devolver ao locador de forma parcelada. Então, é uma terceira possibilidade. Só que isso não existe nenhuma determinação legal para que aconteça. Isso é uma negociação entre locador e locatário, unicamente. E por que essa negociação é importante? Porque digamos que não haja negociação e esse locatário simplesmente pare de pagar o aluguel, nascerão dois problemas. Primeiro, o locador deixará de receber totalmente aquilo que ele recebia, vai ficar ruim. Detalhe, ele não pode promover uma ação de despejo porque até 31 de outubro os juízes não podem conceder despejo por falta de pagamento. Então, olha só o problema para o locador. Agora, para o locatário, tudo bem que ele vai ficar esses meses sem pagar, mas olha o problema. A hora que a coisa retomar, ele vai ter que honrar não só os aluguéis normais, como esses que ele deixou de pagar. Então é uma situação que não é boa para ninguém. É uma situação que determina que as partes conversem, façam um bom acordo, que é sempre melhor do que uma demanda. O que tem acontecido nas situações onde são judicializados esses problemas, onde é judicializada esse conflito entre locador e locatário? Normalmente o locatário ele lança a mão da teoria da imprevisão para poder dizer que o aluguel ficou excessivamente oneroso porque agora ele não fatura mais, porque o comércio dele está fechado e tantos argumentos que existem favoráveis ao locatário. Só que tem um detalhe: para que seja efetivamente aplicada a teoria, há que se demonstrar um ganho excessivo, uma vantagem excessiva em favor do locador. Mas que vantagem excessiva é essa? O valor do aluguel não subiu. Então o problema aconteceu para o locatário que ficou sem renda, porém não houve nenhum aumento em favor do locador. Ele também tem problemas. Queira ou não, essa pandemia ela atingiu a todos, atingiu a sociedade como um todo. Então imaginem esse locador que eu citei lá no começo, que é um casal de idosos que trabalhou durante toda a vida como empregados, como funcionários, enfim, e eles, ao invés de repente criarem um fundo de pensão para a sua velhice, para complementar o INSS, eles optaram por poupar a vida toda e comprar um imóvel para que esse aluguel fosse a complementação da renda deles, uma vez que a aposentadoria dos dois somando mal dá para pagar o plano de saúde, ou os medicamentos, as despesas básicas. Então eles têm nesse aluguel um complemento da renda. Vejam a situação deles. Como que alguém pode dizer que essa pessoa, que esse casal de idosos está obtendo uma vantagem excessiva em detrimento do locatário? Jamais, é impossível. Lógico que se nós pensarmos numa empresa, numa holding que tem lá inúmeros imóveis locados, alguns deles para indústrias que continuaram produzindo, para bancos que continuaram trabalhando, para tantos outros segmentos que, queira ou não, foram menos atingidos pela pandemia, pelos efeitos do Covid. Então aí sim, nós poderíamos dizer, olha, é o seguinte, não que haja uma vantagem excessiva em favor do locador, porém, o locador tem outras, trata-se de uma empresa que tem outros imóveis locados para setores que não foram tão atingidos pela pandemia. Então o que eu estou tentando demonstrar para vocês? Que cada caso é um caso. Não adianta nós pensarmos, não, o locador tem que ser obrigado a dar o desconto. Não, cada caso é um caso. A boa conversa vale mais do que tudo. Recentemente eu fui questionado por um cliente que é um locador. Só que ele não se enquadra nem nesse casal que eu exemplifiquei aqui de idosos e nem na holding que explora o ramo de locação imobiliária. Não, ele é um meio termo, ele é uma pessoa que, vamos dizer, ele precisa do valor do aluguel para complementar a renda, mas se esse valor não acontecer, ele tem outra renda, ele tem um negócio dele, enfim, ele consegue subsistir. E ele me perguntou, eu sou obrigado a baixar o aluguel, ou dar desconto no aluguel, ou permitir que o meu inquilino pague uma diferença mais à frente? Porque se eu não for obrigado, eu não vou fazer. O assunto foi assim. E eu disse para ele o que eu disse para vocês agora há pouco.
não adianta a gente querer ser duro nesse momento. Não adianta. Porque se ele endurece, o locatário de repente não consegue pagar, ele não consegue, o locador não consegue, por conta dessa inadimplência, tirar o locatário do imóvel, ou seja, vai gerar um problema para todo mundo. Então eu argumentei com ele e consegui convencê-lo de que uma negociação com o inquilino era e é a melhor saída. Então, qual é o resumo de tudo isso que eu estou dizendo para vocês? A relação locador e locatário nunca foi tão sensível como nesse momento. Nós temos a dificuldade do andamento de processos judiciais por conta da pandemia. Nós temos a impossibilidade da concessão de medida liminar de despejo por determinação legal. Nós temos uma perda de renda geral por conta de tudo que está acontecendo. Então vejam, chegou o momento que é a conversa, a boa e velha conversa, que vai fazer com que os conflitos sejam mitigados e os ânimos sejam acalmados, para que nós possamos todos juntos atravessar esse tempo, atravessar esse período. E eu digo mais para vocês, é importante que essa relação seja boa por um motivo muito simples. Tudo que está sendo feito de acordo, de redução de locação, tudo isso está se falando em 3 meses. Falou-se em 3 meses no início de abril. Vejam só, abril com mais 3 meses, dá mês de julho. No mês de julho, digamos que dia 1º de agosto ou digamos que dia 1º de setembro, tudo esteja normal, todos estejam tomando seus cuidados com a proteção e tal, mas digamos que todos os negócios estejam funcionando normalmente, todas as pessoas estejam trabalhando normalmente. Vocês imaginam que os efeitos dessa paralisação que nós tivemos durante 2, 3 ou 4 meses, vocês imaginam que tudo isso vai estar resolvido? Que as empresas voltaram a faturar normalmente o que faturavam? Que as famílias retomaram as suas rendas normalmente como tinham antes da pandemia? De modo nenhum. Os efeitos nefastos dessa paralisação, eles continuarão por um tempo que nós não temos como aqui e agora prever. Então, não adianta nós entrarmos numa discussão agora com o nosso locador ou com o nosso locatário, porque uma parte vai depender da outra por um longo tempo. 3 meses de entre aspas, moratória não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema da locação, não vai resolver o problema da situação. Então, para finalizar, a sugestão final mantenha uma boa conversa com a sua contraparte. Normalmente, o início da conversa, ele vem do locatário, né? O início da conversa parte do locatário, porque é o locatário que tem interesse nessa redução do valor do aluguel, seja em forma de desconto, seja em forma de prorrogação, seja um misto dessas duas possibilidades, mas a conversa sempre parte do locatário. Então, você que é locatário, que está vendo essa exposição, ao falar com o seu locador, procure estabelecer uma conversa bem tranquila, lembrando do que falamos há pouco. Vocês vão precisar um do outro por um longo tempo, ou por pelo menos um tempo razoável. Então, a conversa é que vai resolver de fato a situação. Eu agradeço a todos vocês por terem participado desse nosso bate-papo, terem assistido essa exposição. Espero ter ajudado de alguma maneira, colocando aquilo que a gente vê no dia a dia aqui no escritório. E desejo a todos que o negócio de cada um de vocês retome. Desejo a todos que tenham boa saúde e que a nossa vida deve continuar. Devemos estar preparados para novos desafios como home office e coisas que não imaginamos, há um ano atrás jamais imaginávamos, né? Então precisamos estar prontos para as mudanças. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço ao professor Wellington por ter me convidado a participar aqui do Congresso Pensar Contabilidade. Para mim foi uma grande honra. Muito obrigado a todos.